E aí, turma que acompanha a Escola de Ciências da Vida pelo Facebook e pelo YouTube, beleza pura? Nesta nona aula de imunologia, nós já começaremos a entrar aí nas respostas efetoras do sistema imune. E para começar, eu vou começar falando um pouquinho da resposta linfocitária aos antígenos e falar um pouco também das células apresentadoras de antígenos, para a gente continuar dando seguimento aí às aulas de imunologia. Nessa aula, então, especificamente, eu vou dar uns conceitos gerais aí da resposta imunológica, no tocante da parte de apresentação antigênica, que também vai ser um tópico que nós iremos tratar aí nas próximas aulas. Vou mostrar os diferentes tipos de respostas que o linfócito T tem contra o antígeno e o linfócito B tem contra o antígeno no tocante à secreção de anticorpos e a ligação do anticorpo com o antígeno. E para terminar, eu vou mostrar as células apresentadoras de antígeno e as suas funções na apresentação antigênica. Nós não temos só um tipo de célula apresentadora de antígeno, temos mais, e cada uma tem um papel aí de resposta quando apresenta o antígeno para o linfócito T, beleza? Então vamos mostrar aqui uma figura que eu tinha mostrado para vocês na aula anterior, que nós temos o linfócito T e a célula PC, que está com o antígeno já processado e externalizado via MHC. Ela vai apresentar esse antígeno para o linfócito T e vai se ligar aí com o complexo TCR, coisa que eu falei para vocês na aula passada. Se vocês não assistiram, assistam lá para vocês terem noção, certo? E eu falei também que os linfócitos T não reconhecem um antígeno livre, e sim apenas ligado com o MHC-CpH apresentado pelas células APC. Então, nessa parte de resposta imune adquirida, quando tem uma infecção por um antígeno X qualquer, uma bactéria X, e ocorre a captação desse antígeno, ele vai processar, as células APC processar esse antígeno e vai apresentar para os linfócitos T. E nós teremos aí uma resposta imunológica para combater ou o antígeno ou a toxina em especial. E no tocante da resposta imunológica mediada aí pela resposta imune adaptativa, nós temos os efeitos dos linfócitos T e os efeitos dos linfócitos B. Quando a gente fala aí na parte de resposta diferencial, nós temos que pensar que os linfócitos T possuem uma resposta imunológica diferente dos anticorpos secretados pelos linfócitos B. Então a gente pode fazer um apanhado para falar qual o tipo de resposta que o linfócito T vai ter em relação a alguma coisa e qual a resposta do anticorpo secretado pelo linfócito B vai ser de acordo com alguma coisa. E eu coloquei essa tabela numa questão de condição e quais são as respostas mediadas pelos linfócitos ou pelos anticorpos. Primeira coisa, parte das moléculas reconhecidas, tanto pelos linfócitos como pelos anticorpos. Os linfócitos apenas vão reconhecer sequências peptídicas. Lembre-se, é só o linfócito do tipo alfa-beta, que eu expliquei na aula passada, que vai se ligar com o MHC, porque ele é restrito ao MHC-CpH, que é uma sequência curta de aminoácidos, certo? Vai se reconhecer e vai desencadear a resposta imunológica. Mas os anticorpos, eles não são restritos apenas a peptídeos ou a curtas sequências de aminoácidos, Eles se ligam a diversas outras moléculas, pode se ligar a alguns carboidratos, se ligar a nucleotídeos, LPS, lipídios, ou seja, eles são moldados para interagirem com várias moléculas. E quando a gente fala do tamanho do peptídeo, a parte de reconhecimento peptídico, o linfócito T ele vai reconhecer a sequência de aminoácidos, ou seja, a estrutura primária dos aminoácidos. Então, independente se você tiver essa sequência de aminoácidos, uma proteína X, Y, Z, o linfócito não vai reconhecer, tem que ter o processamento pelas APCs. Quando ocorre esse processamento, o APC vai apresentar uma curta sequência. Aí o linfócito vai reconhecer esses aminoácidos e vai combater o agente agressor. Mas os anticorpos, por sua vez, eles reconhecem a estrutura tridimensional. Quando a gente fala numa questão peptídica, a gente tem uma proteína, por exemplo, globular, um peptídeo globular. Se ele desnaturar, o anticorpo ele perde a sua capacidade de reconhecer esse antígeno, se ao caso seja um anticorpo dependente de reconhecimento de estrutura tridimensional. É válido que os anticorpos também podem reconhecer sequências de aminoácidos específicas, sequências primárias, coisa que eu já mostrei em aulas passadas. Mas a maior parte deles vão reconhecer a estrutura tridimensional. E em relação ao tamanho do antígeno, os linfócitos T eles apenas vão reconhecer antígenos pequenos, porque o MHC-CpH vai apresentar um antígeno processado. Então ele vai estar ligado ali com o complexo principal de histocompatibilidade e o TCR vai reconhecer este ponto, que é uma sequência de estourando no máximo 17 aminoácidos. Já os anticorpos não têm distinção de tamanho, ele pode reconhecer um antígeno pequeno, médio ou grande. Por que ele pode reconhecer um antígeno pequeno, médio ou grande? Porque ele se liga numa porção específica. Então, se for uma proteína gigantesca de 20, 30 mil kilodaltons, e o anticorpo se ligar exatamente no sítio ativo
dessa proteína, se for uma enzima X, ela perde a sua função. Então ele pode se ligar em qualquer lugar aí que faça com que essa proteína perca a sua ação ou recrute outras células para fagocitar essa proteína e destruí-la. E a parte de ligação com o antígeno, como eu falei para vocês, o linfócito T não reconhece o antígeno disperso, né? Ele apenas vai reconhecer esse antígeno se ele for processado pelas células apresentadoras de antígeno via MHC. Já os anticorpos não. Se for criado um anticorpo específico contra um antígeno XYZ, ele vai reconhecer aquele antígeno independente se ele estiver ou não aí sendo processado pelas células APCs. Ele vai estar ali circulante e ele vai reconhecer aquilo lá e vai destruir. Tá certo? E quando a gente fala das células apresentadoras de antígenos, né, coisa que eu já falei quase que extensivamente em aulas anteriores, a gente tem que pensar que são as células responsáveis por apresentar o antígeno aos linfócitos T, né? E desencadeia uma resposta no linfócito T ou na própria APC. Então as células apresentadoras de antígeno, elas nada mais do que podem ativar um linfócito para transformar ele num linfócito nativo em linfócito efetor. E esse linfócito efetor, quando apresentado para outras células APCs, pode desencadear um evento nessa própria célula APC. Tá certo? Mas quais são as células apresentadoras de antígenos que nós temos no nosso organismo? Nós temos alguns tipos. Por exemplo, as células dendríticas, que é a que eu mais coloco nas ilustrações das aulas. Temos os macrófagos e temos os linfócitos B, né? Esses três tipos celulares servem como parte de apresentação antigênica, né? Existem outras também, como algumas células epiteliais, células vasculares, que quando infectadas por um determinado agente viral, expressam um MHC de classe 1, que vai ter lá o reconhecimento das células T citotóxicas para causar a morte daquela célula, né? Então, células nucleadas que sofrem infecção por determinados vírus também podem servir como APC para recrutar os linfócitos e desencadear a resposta. Mas, de um modo geral, nas células circulantes, nós temos esses três tipos, célula dendrítica, macrófago e linfócitos B. O que cada uma vai fazer? Bom, a célula dendrítica, né, são células responsáveis por apresentar o antígeno ao linfócito T nativo e torná-lo uma célula T efetora. Como é que é isso? Vamos pegar aqui o nosso linfócito T nativo e vamos colocar a nossa célula dendrítica aqui em contato com eles. Essa interação, como eu falei, o linfócito T depende de interação com o MHC-CpH. Então vai ter a ligação do MHC-CpH com o TCR, lembrando que o MHC-CpH vai estar com o antígeno ligado a ele, e vai ter os coestimuladores, que é o B7 ligado ao CD28. Quando isso acontece, ele tem essa parte de reconhecimento, o linfócito T nativo ele vai começar a se expandir e vai se diferenciar em linfócito T efetor para combater aquele agente agressor. Então, ele vai ter todas as modulações, aquelas alterações VDJ, como eu falei para vocês na aula passada, que eu vou ter uma aula específica para falar dessas modulações aí do TCR. Então ele começa a se expandir, se diferencia em T efetor e vai aí responder à infecção contra o micro-organismo, tá certo? E quando a gente fala no macrófago, né, os macrófagos são responsáveis por apresentar o antígeno ao linfócito T efetor. Aqui ele já não está mais numa condição inativa, mas já numa condição efetora, contra um antígeno ou micro-organismos específicos, e ativá-los para induzir a imunidade celular via macrófago. Então o T efetor, ele já sabe que tem uma infecção. Quando ele se liga com o macrófago, ele se torna ativo. Então ele secreta algumas citocinas para o macrófago induzir a morte desse bicho. Certo? Ou desse micro-organismo, né? É mais fácil falar bicho, parece meio esquisito. Então se a gente for ver aqui, a gente tem o nosso linfócito T efetor e tem o nosso macrófago, né? Que vai ter interação com o linfócito T efetor via MHC-CpH, sempre com o antígeno ligado a ele. E quando isso acontece, o linfócito T efetor sinaliza para o macrófago destruir o micro-organismo fagocitado. Então ele está lá bonitinho na circulação, o macrófago encontra o micro-organismo, fagocita e processa e libera o antígeno. Se porventura esse antígeno já tem um linfócito efetor contra ele, o linfócito vai se ligar e vai promover a destruição desse micro-organismo, certo? E para encerrar a parte, falando dos linfócitos B, os linfócitos B são responsáveis por apresentar o antígeno ao linfócito T efetor e ativá-los para induzir a produção de anticorpo via linfócito B. Então aqui, por exemplo, nós temos linfócitos B e temos anticorpos que ficam grudados no linfócito B, que é como se fosse um receptor de célula B. Quando esse anticorpo se liga ao micro-organismo, só que esse anticorpo está ancorado à membrana, o que vai acontecer? Ele vai internalizar esse micro-organismo, vai processar ele e vai expor o MHC, aí se for um micro-organismo extracelular de classe 2, ou se for um vírus de classe 1, e vai apresentar ao linfócito T efetor.
né, que vai sempre ser aquela interação do linfócito T efetor com a célula que está apresentando o antígeno via MHC-CpH. Quando isso acontece, o linfócito T vai secretar um monte de citocinas específicas para produção de anticorpos pelo linfócito B contra antígenos do micro-organismo. Então ele reconhece aquele sítio, o linfócito B já produziu anticorpos específicos contra esse micro-organismo e só vai ter o processo de ativação do linfócito B, transformar ele em plasmócito para começar a secretar anticorpos na circulação para combater este micro-organismo. Beleza? Bem rapidinho, né? Bom, essa foi a referência então que eu utilizei, a referência clássica de todas as aulas em imunologia celular e molecular do ABAS, certo? Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se vocês gostarem, peço que deem joinha, me ajudem a compartilhar o vídeo. Quanto mais vocês fizerem isso, mais o YouTube me enxerga, mais ele me ajuda a divulgar os meus vídeos. E se vocês quiserem participar, se inscrevam no canal e se inscrevam também lá na página e no grupo da Escola de Ciências da Vida no Facebook. Lá também tem o meu Facebook particular, se vocês quiserem me adicionar também pode. Todas as informações estão aqui no descritivo desse vídeo, beleza? Então é isso, essa aula foi isso. Um forte abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima aula.